Evangelho, sexta-feira da 26ª semana do Tempo Comum, hoje memória de São Jerônimo, sacerdote e doutor da Igreja. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus: Ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se em Tiro e Sidônia tivessem sido realizados os milagres que foram feitos no vosso meio, há muito tempo teriam feito penitência, vestindo-se de cilício e sentando-se sobre cinzas. Pois bem, no dia do julgamento, Tiro e Sidônia terão uma sentença menos dura do que vós. Ai de ti, Cafarnaum, serás elevada até o céu? Não. Tu serás atirada no inferno. Quem vos escuta, a mim escuta, e quem vos rejeita, a mim despreza. Mas quem me rejeita, rejeita aquele que me enviou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Sexta-feira da 26ª semana do Tempo Comum, hoje memória de São Jerônimo, sacerdote e doutor da Igreja. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, a Santa Liturgia nos leva ao 10º capítulo do Evangelho de São Lucas. E temos no Evangelho de hoje o ai de Jesus sobre a cidade de Corazim e Betsaida. Jesus faz uma advertência no Evangelho de hoje a respeito da atitude de fé e do acolhimento à boa nova do Evangelho prestado pelas cidades de Corazim, Betsaida e também Cafarnaum, a cidade do coração de Jesus, a cidade dos discípulos, a cidade que Jesus escolheu como sua cidade predileta, poderemos dizer assim. As palavras duras, as palavras severas do Senhor não têm por objetivo declarar uma maldição a essas cidades, mas estabelecer uma advertência. E como nós já tivemos a oportunidade de meditar em muitos momentos, quando se faz uma advertência, na verdade, o Senhor está fazendo um chamado de conversão. Como assim, Padre Fábio? Não tem como desejar, não tem como orientar não tem como desejar que a outra pessoa caminhe, na verdade, não tem como orientar uma outra pessoa a caminhar, na verdade, sem que você fale para ela a respeito do que ela está fazendo com a própria vida. Por isso, em muitos momentos, nós ouvimos o Senhor falando com seus interlocutores de uma maneira muito clara e direta e dura. Hipócritas. Não falava isso para fazer um efeito de justiça social, mas falava desse modo para que os seus olhos se abrissem. Ele não podia anunciar a boa nova sem falar da vida ou da dissimulação da verdade que estava acontecendo na vida de seus interlocutores. O caminho para a vida nova em Cristo passa através da conversão. E para que aconteça a conversão, é preciso que eu reconheça a minha própria condição, que não é aquela condição de excelência ao Evangelho. Muitas vezes, a minha condição é uma condição de morte, por conta do pecado. Então, é feita a denúncia profética a respeito daquilo que está acontecendo, ou daquilo que se tornou a minha vida, de maneira que, finalmente, eu possa acordar para aquilo que é o anúncio do Senhor. Então, ao falar do ai, o Senhor está fazendo uma severa advertência, não está estabelecendo um juízo final a respeito da cidade, mas está dizendo, olha, a vida desse modo leva a essa consequência. Ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se Tiro e Sidônia se eu tivesse realizado esses milagres, que em vós foram realizados, há muito tempo teriam feito penitência e teriam se convertido. O que significa dizer que
o Senhor testemunha a respeito da sensibilidade daquele povo à presença de Deus, às ações de Deus, e ao mesmo tempo fala da insensibilidade daqueles que estão recebendo essa graça. Não é um elemento comparativo, mas é um elemento de relevância ao que está sendo deixado de lado. É preciso que entre vós haja uma fé mais vigorosa. É preciso que entre vós cresça o vigor da fé. Bom, hoje a igreja celebra a memória de São Jerônimo, que foi sacerdote e doutor da igreja. São Jerônimo nasceu na Dalmácia, por volta do ano 340. Estudou em Roma e também em Roma foi batizado, recebeu a fé. Tendo abraçado a fé, estabeleceu um caminho de vida ascética, ou seja, de uma vida marcada pela penitência e pela austeridade, como nos fala hoje o Evangelho. Ele partiu então para o Oriente e foi ordenado lá sacerdote. Regressou a Roma e tornou-se, depois, secretário do Papa Dámaso, um Papa que introduziu também o latim como língua oficial da Igreja. Nessa época, começou a fazer a revisão das traduções latinas da Sagrada Escritura, da Bíblia, e promoveu a vida monástica em diversos momentos e circunstâncias da vida da Igreja. Mais tarde, estabeleceu-se definitivamente na cidade de Belém, onde continuou a tomar parte muito ativa nos problemas e necessidades da Igreja, especialmente sobre a Sagrada Escritura. Escreveu muitas obras de orientação à vida espiritual, principalmente comentários sobre as Escrituras Sagradas, e morreu na cidade de Belém no ano de 420. Então, que vida intensa e que vida marcada pela entrega apaixonada pelas coisas de Deus. Olha aqui o testemunho que deixa para a gente São Jerônimo. Quanto mais conhecia, quanto maior era o seu contato com as coisas do Senhor, mais ele se entregava, mais ele se dedicava, mais ele colocava tudo de si. Quanto maior era o seu amor, maior também era a sua entrega. E dessa forma, a cada sinal que o Senhor realizava, maior era o desejo de São Jerônimo de poder servir a Deus. Essa é uma pergunta que a gente pode fazer. Então, diante dos sinais que o Senhor realiza na nossa vida, da sua providência, da sua misericórdia, da sua assistência, da sua companhia, o nosso amor e a nossa vontade de servi-lo e permanecer com ele aumenta? Como é importante colocarmos essa pergunta para a gente. Porque o grande testemunho de São Jerônimo não foi ser um ilustríssimo maestro das Escrituras Sagradas, mas foi deixar-se apaixonar por Deus e, apaixonado por Ele, ter entregue tudo de si. Vamos ouvir esse breve comentário dos escritos místicos de Santa Catarina de Gênova. Para quem não sabe, se trata de uma leiga, né, que teve as revelações místicas, e uma das revelações místicas mais importantes é a respeito do purgatório, numa obra chamada Tratado do Purgatório. Ela viveu no início do 1500. Ela nasceu em 1447 e morreu em 1510. E em um de seus escritos, são poucos os seus escritos, mas esse é o livro sobre o livre-arbítrio, Santa Catarina de Gênova escreve essas palavras que representam muito o que se passou na vida de São Jerônimo, mas o que também Deus realiza na vida de cada um de nós. Escreve Santa Catarina de Gênova: Deus alenta o homem a levantar-se do pecado, iluminando-lhe por primeiro a inteligência com a luz da fé. Olha que interessante. A fé, ela realiza já em nós
uma obra importantíssima. Ela ilumina a nossa inteligência para que a gente se levante da escuridão do pecado, da sombra do pecado. Em seguida, por meio de um certo gosto e deleite, abrasa a vontade do coração do homem. Tudo isso realiza Deus num instante sobre a alma. Se bem que nós o descrevemos com muitas palavras e o situemos num intervalo de tempo muito maior do que aquele em que acontece. Deus produz essa obra com maior ou menor intensidade de acordo com o fruto que pretende obter no coração, na alma do homem. Então, agora ela vai começar a considerar um pouco mais a respeito dessa ação de Deus. A todos é dada a luz da graça, a fim de que, fazendo cada um o que estiver ao seu alcance, possa salvar-se pelo simples fato de consentir com os desígnios de Deus. Este consentimento dá-se então do seguinte modo: quando Deus realiza a sua obra, basta que o homem diga: estou contente, meu Senhor, fazei de mim o que quiseres. Estou decidido, meu Senhor, a nunca mais pecar e a deixar, por vosso amor, tudo o que há no mundo e tudo o que me afasta de ti. Esse consentimento e este movimento da vontade do homem dão-se sempre que a vontade do homem se une àquela vontade de Deus, sem que muitas vezes ele próprio se aperceba disso, tanto mais que tal fato acontece em silêncio. E é verdade. Quantas vezes o arrependimento diante do próprio pecado e a decisão de se afastar das situações de pecado acontece no silêncio da nossa oração pessoal. Quantas vezes isso vai acontecer naquele exame de consciência que fazemos diante do próprio pecado cometido, ou que muitas vezes acontece quase que imediatamente ao pecado cometido. A gente ali não apenas se dá conta, mas a gente, refletindo sobre aquilo que se passou, deseja já naquele mesmo instante poder se afastar daquilo que ofende ao Senhor. Então essa é uma obra que se dá muitas vezes, como vai dizer o texto, no silêncio. Depois, obviamente, amadurecido isso, o penitente leva até o sacramento, até o sacerdote, e então, confessando o seu pecado, pede a graça do sacramento. Mas o primeiro movimento, aquele movimento próprio da ação de Deus, aquele movimento que está ali, né, rompendo e separando do efeito do pecado, que é uma adesão maior do coração àquilo que não é agradável a Deus, está acontecendo quase imediatamente e de maneira silenciosa. Continua o texto. O homem não vê o acontecimento, mas experimenta uma sensação interior que o leva a dar-lhe continuidade àquilo que está sentindo, né? Olha que interessante. E aí vem, a partir disso, então, a oração pessoal pelo perdão, pela misericórdia de Deus, a súplica de misericórdia e, por fim, vem também o ato da reconciliação sacramental. Continuando. O homem não vê o consentimento, mas experimenta uma sensação interior do que o leva a dar-lhe continuidade. Nessa operação, sente-se tão fervoroso que fica espantado e estupefado, mas sem conseguir desviar-se. Ou seja, se impressiona muitas vezes do vigor daquela decisão tomada interiormente. Por esta união espiritual que acontece, o homem liga-se a Deus com um laço quase indissolúvel, porque depois de o homem
ter consentido em deixar o pecado, Deus faz quase tudo. Rege-o, conduz o seu coração à perfeição a qual o destinou, ou seja, para a vida de santidade que o chamou. E com essas palavras, Santa Catarina de Gênova ajuda a gente a entender aquilo que falávamos ainda há pouco a respeito da vida de São Jerônimo. Ou seja, quanto maior era o seu amor, maior se dava a sua entrega e o seu serviço pelas coisas de Deus, por aquilo que o Senhor lhe pedia. Como poderemos, de fato, viver a vocação para a qual o Senhor nos chamou, se não nos deixamos continuamente inspirar por Ele na busca daquilo que lhe é agradável? E a primeira inspiração que o Senhor faz, voltando ao Evangelho de hoje e somando aquilo que nos diz Santa Catarina de Gênova, é levar-nos a compreender a verdade em que estamos e motivar iluminar a nossa inteligência e a nossa vontade para recomeçarmos. Então, as palavras do Senhor no Evangelho não têm outra finalidade senão gerar uma luz que ilumine a inteligência dos seus interlocutores e os leve a perceber a catástrofe de vida em que estão se metendo e, ao mesmo tempo, que possa mover a vontade deles à luz da fé, para que eles caminhem com maior vigor na vocação para a qual estão chamados, que é o seguimento de Cristo. Então pensamos a intercessão de São Jerônimo, que viveu isso fortemente em sua vida e no seu zelo apostólico cuidou a fim de que as Escrituras fossem conhecidas e amadas por todos nós. Podemos dizer que pelas mãos de São Jerônimo, ou seja, pelas mãos enquanto pela vida de São Jerônimo, passou boa parte daquela luminosidade que o Senhor tinha para os nossos corações, previsto para os nossos corações. Porque o caminho de conversão que se dá na vida de cada um dos cristãos passam pelo crescimento e pela intensificação do grande amor pela Sagrada Liturgia. E quem preparou esse itinerário para que pudéssemos conhecer mais e amar mais a Sagrada Liturgia foi São Jerônimo. Olha só, o que o Senhor lá no 300 e bolinha estava fazendo na vida de São Jerônimo ia ter um eco de graça sobre a nossa história, sobre a história inteira da Igreja. Então saiba, meu irmão, que aquele movimento, aquela iluminação da inteligência e da vontade que o Senhor realiza na sua vida, não tem por objetivo apenas levar você a viver bem a sua vocação, mas tem por objetivo levantar, iluminar a inteira Igreja e ao mesmo tempo mover a inteira Igreja no exercício perfeito da sua vocação, e isso passa pela sua vida e pela minha vida. Não estaremos jamais sozinhos. E o que o Senhor realiza por graça em cada um de nós se transforma em graça em favor de todos nós. Bendito seja o nome do Senhor por essa verdade. E que a poderosa ação do Divino Espírito Santo, por meio da Sagrada Escritura, aconteça sempre mais sobre a vida de todos nós, a fim de que nos tornemos, como anteontem falávamos, palavra viva de Cristo. Que a nossa vida seja uma página viva do Santo Evangelho, para que mais homens e mulheres conheçam a grande misericórdia de Deus por cada um de nós. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão de São Jerônimo e da Beatíssima Virgem Maria, Rainha da Igreja,
Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.